Oi, oi pessoal, como é que vocês estão? Hoje é domingo, dia dos pais, passei o dia com meu avô, foi um dia bem legal com a família. E hoje eu tive um insight de gravar para vocês um pouco sobre a minha experiência com o iPad, né? Amanhã eu retomo as aulas desse novo semestre de psicologia. Para quem não sabe, eu faço psicologia, estou no 7º semestre. E um dos meus maiores companheiros de estudo, sem sombra de dúvidas, é esse carinha aqui, que é o iPad Air M3, né? E ele está comigo, na verdade, há pouco mais de um ano. E tem me ajudado muito em relação a conciliar os estudos com o meu trabalho e sem precisar estar levando um monte de coisa, sabe? Então, por exemplo, às vezes eu estou na faculdade e aí estou escrevendo aqui, fazendo anotações, daqui a pouco eu preciso resolver alguma coisa de trabalho aqui próprio, aqui dentro do iPad mesmo eu resolvo tudo. Então, para quem não sabe, também eu trabalho com edição de vídeo, com social media. Essa praticidade de ter um aparelho pequeno, né, com funções de um notebook, tem me ajudado muito. Lembrando que esse vídeo ele não tem um caráter técnico, né? Eu não sou especialista em tecnologia, então não vou falar sobre o iPad Air M3 de um ponto de vista técnico, mas de um ponto de vista de uso pessoal, de uma pessoa que utiliza esse aparelho tanto para estudar quanto para edição. A primeira coisa que eu queria falar é que a minha escolha por um iPad ela veio muito também da questão de eu já ter um iPhone. Então eu sabia que essa questão do ecossistema Apple era muito boa nesse sentido de poder compartilhar mais fácil os arquivos, enfim. E quando eu ia comprar esse iPad, eu estava muito na dúvida entre, se eu não me engano, era o 11 ou era o 12, com esse aqui, que era o RM3, né? E a diferença de preço deles era algo de em torno de uns R$2.000 de diferença. Só que o que me levou a comprar o de cá foi justamente a minha necessidade de trabalhar com a edição de vídeo, né, durante a faculdade. Então, por exemplo, às vezes eu tinha que resolver algumas coisas de clientes ali durante um período de intervalo de uma aula para outra. Até porque o curso de psicologia, como vocês sabem, nas universidades públicas é um curso diurno. Então, para quem trabalha, é muito difícil. Como eu trabalho para mim, eu consigo meio que conciliar um pouco as coisas. Mas às vezes eu lido com esses perrengues. E aí eu precisava de um iPad que não travasse quando eu utilizasse ali o CapCut, o Premiere para fazer algumas edições. Falando um pouquinho das especificações técnicas, ele tem um processador M3, que é um processador inclusive utilizado nos MacBooks. A versão que eu comprei foi a de 128 GB, ele também filma em 4K com a câmera traseira, e tanto a câmera traseira quanto a frontal tem 12 megapixels, né? Eu quase não utilizo, mas às vezes quando eu faço alguns atendimentos online ali dentro dos estágios de psicologia, eu utilizo a câmera frontal para fazer as videochamadas. E ela é muito boa, tá? Assim, vocês não vão sofrer em relação à qualidade, caso vocês precisem desse aparelho para esse tipo de função. Eu comprei uma canetinha também para utilizar nele, que não é oficial da Apple, é a Goju Dock, né? Ela funcionou muito bem aqui no meu iPad, eu vou deixar a descrição para quem quiser comprar. E como eu não utilizo ele para desenho, só para fazer anotações, para mim ela já é suficiente, né? A tela dele tem 11 polegadas e, cara, ele facilita muito a minha vida em relação a leituras. Eu gosto de utilizar um aplicativo que se chama GoodNotes, que é para fazer as anotações, então eu coloco todos os cadernos da minha faculdade dentro desse aplicativo. Lá eu também importo os PDFs dos livros e dos artigos que eu preciso ler. Sobre a questão de eu utilizar ele para a parte do trabalho, quais são os pontos positivos e os negativos dele? Para a parte do trabalho, o primeiro ponto positivo que eu tenho é o de todas as vezes que eu vou conversar pessoalmente com o cliente, eu levo o iPad ali como um portfólio. Então todas as apresentações que eu preciso fazer, eu faço utilizando esse aparelho e isso acaba dando uma credibilidade ali, trazendo mais dinamismo para a apresentação com o cliente. Outro ponto positivo que eu falei também foi a questão da edição, né? Ele tem um processador muito bom, então ele aguenta fazer edições de vídeos para Reels, às vezes até alguns vídeos mais longos para o YouTube, sem travamento. Lógico que, por se tratar de um iPad, alguns recursos e alguns programas eles não funcionam exatamente da mesma forma que um notebook, mas é importante eu dizer que ele funciona para mim como um segundo aparelho, um aparelho secundário, né? Aqui em casa eu tenho o computador, tem o meu monitor, né? Onde eu faço todo o meu processo de edição maior. Sem mais enrolação, eu vou virar a câmera aqui para vocês verem direitinho um pouco cada uma das funções e as melhores coisas que eu tenho utilizado aqui. Então vou mostrar para vocês aqui um dos principais recursos que eu utilizo para estudar aqui no iPad, é o aplicativo GoodNotes. Ele já está aqui com o caderno aberto, vou mostrar para vocês como é que é escrever no GoodNotes, né? Então estou aqui com a caneta do Goju Dock e aí vou botar aqui, Faculdade de Psicologia, tirar o zoom. Então vocês podem ver como a escrita é fluida, né? Então vou colocar aqui o marca-texto. Tem um caderno meu aqui aberto, é de teoria psicanalítica. Então você pode fazer os cadernos das disciplinas, eu fiz aqui esse da teoria psicanalítica. Faço aqui minhas anotações. Aqui eu fiz na versão digitada, né? Ou seja, não quis escrever de forma manuscrita, então comecei a digitar as coisas. Aqui eu voltei a escrever de forma manuscrita.
E aí percebam como a gente pode utilizar marca-texto, canetas com traço mais grosso. Outra função que eu acho muito bacana nele é a possibilidade de você de marcar, né, alguns PDFs. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui alguns livros. Estou aqui lendo o livro, o artigo. Se eu quiser fazer uma marcação, é só eu vir com a canetinha e sublinhar. Aí posso vir aqui na caneta, fazer uma anotação no rodapé. Quero mostrar para vocês também uma outra coisa, que é como eu organizo as minhas coisas de psicologia, né? Então eu tenho uma pasta aqui. Dentro dessa pasta tem as pastas do semestre, né? Aqui é o aplicativo do GoodNotes. E aí em cada pasta de semestre eu tenho os cadernos das disciplinas, tenho às vezes alguns artigos, às vezes eu coloco alguns livros em outras pastas. Igual, por exemplo, agora eu estou atuando muito na TCC. Então eu tenho essa pastinha de livros da TCC, onde eu leio, faço as anotações. Uma das coisas mais legais aqui também do iPad é que você pode abrir telas simultâneas. Então, por exemplo, digamos que eu venha aqui criar um caderno para anotar, sei lá, de uma palestra, um curso, um congresso que eu esteja fazendo. Aí eu crio o caderno, eu posso puxar essa tela, né, para deixar ela assim. Aí deixo ela aqui de ladinho. Aí se eu quiser eu posso abrir aqui o YouTube, abro aqui o aplicativo do YouTube, procuro algum vídeo sobre, vou colocar aqui TCC. Psicologia. Aí vejo aqui esse vídeo, vou dar play. Aí se eu quiser eu posso deixar, ó, vídeo aqui, caderno aqui, posso aqui fazer as minhas anotações. Ó, TCC na prática. Perdoe minha letra, tá? Mas aqui simultaneamente vai passar o vídeo. Aqui do lado você vai fazer suas anotações. Então, percebe como isso traz praticidade na hora de estudar? Você pode também, por exemplo, fechar aqui e digamos que você queira abrir um artigo, alguma coisa do tipo. Aí eu vou deixar ele aqui, ó, na lateralzinha para fazer a leitura. Volto aqui para a aba do caderno, vou fechar essa aqui. Então eu posso de um lado fazer a minha leitura, do outro fazer a minha anotação. Em relação ao trabalho, eu vou mostrar para vocês o CapCut, como eu falei, a versão que é mais próxima do PC. Não sei se eu tenho algum projeto aqui, acho que tenho. Ah, tenho aqui, ótimo. Até um vídeo meu que eu estava editando. Então perceba como você tem aqui todos os recursos do mesmo aplicativo para o PC, né, do CapCut PC. E eu vou dar play aqui para vocês verem como ele roda lisinho, mesmo com os cortes e o efeito que eu coloquei. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Eu gosto muito dessa frase do Kierkegaard porque ela me... E ele é bem fluido, você pode dar zoom, você vem aqui, tipo, vou mexer aqui, ó. Você mexe, ó. É bem tranquilo mesmo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando mais uma vez que meu objetivo aqui não é fazer um review técnico, né? Porque eu não sou especialista em tecnologia, mas falar sobre a minha experiência como estudante, utilizando o iPad Air M3 aí, tanto para estudos quanto para algumas questões ali de trabalho. Com a edição de vídeo, um pouquinho de design. E espero que vocês tenham gostado aí da experiência. Se vocês já compraram, se já utilizam o iPad, comenta aqui embaixo o que é que vocês acham dele. Se você pretende comprar e tem alguma dúvida, pode colocar aqui. Vai ser um prazer para mim poder te ajudar aí nesse processo de escolha. Grande abraço e até os próximos vídeos.